leitura dos 5 primeiros versículos do capítulo 14 e logo em seguida nós vamos orar. Apocalipse 14, versículo 1, diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpas, quando tangem a sua, como de harpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Que o Senhor nos ensine por meio de sua palavra. Oremos. Obrigado, ó Deus, pela porção lida nas Sagradas Escrituras. E, Senhor, pedimos que o teu Santo Espírito nos ensine, nos instrua, nos ajude a compreender a palavra do Senhor, que façamos aplicações para a nossa vida nos dias atuais, não somente o conhecimento das coisas que se darão, mas como procedermos nos dias em que estamos vivendo diante daquilo que temos lido em Tua Palavra. Ó Pai, pedimos que edifique a Sua igreja, pedimos que se houver alguém que não é crente ainda, que haja salvação. Peço que o Senhor me ajude a compartilhar a palavra do Senhor. Assim nós te oramos, em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Deixe-me situar os irmãos em que posição se encontra o capítulo 14 do livro do Apocalipse. Do capítulo 14 até o 20, nós temos agora uma sessão, diferentemente das sessões que estudamos anteriormente. Nós vimos anteriormente que o mundo foi arruinado pelo homem. E isso nós estudamos entre os capítulos 6 e 7. Depois, a partir do capítulo 8 até o 13, nós vimos que o mundo passou a ser governado por Satanás. Isso trata da tribulação e grande tribulação. E agora nós chegamos no capítulo 14, próximos do final da grande tribulação. E do final da grande tribulação, capítulo 14 até o capítulo 20, nós vamos encontrar o mundo agora sendo resgatado por Deus. Preste bem atenção nesses 3 momentos. O mundo foi arruinado pelo pecado, desde o princípio, quando Adão pecou lá no Jardim do Éden. Por causa desse pecado, o mundo seguiu seduzindo as pessoas. E as pessoas, como o mundo, jazem no maligno. E a maldade vai se intensificando a cada ano que passa, a cada século, a cada milênio, a maldade vai se intensificando nesta terra. E sabe que Deus, ele tem grande ira por causa do pecado, uma ira santa por causa do pecado. E o Senhor sempre irá cobrar justiça, porque Ele é justiça. E essa intensidade da maldade vai piorando e ela se desenvolverá muito mais rápido quando a igreja for retirada, quando a igreja for resgatada, quando houver o arrebatamento da igreja. Não estará mais a igreja semeando o evangelho aqui na terra.
Não estará mais havendo esta ação que há nos dias de hoje por parte do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez que isso ocorre, então, haverá o surgimento da primeira besta, o anticristo, que será um gentio e será muito simpático e trará soluções para a política, soluções para os governos, soluções para a economia, trará uma falsa paz e não consegue enganar ainda os judeus. Precisaria de alguém que aparecesse ainda para enganar os judeus, mais do que já vivem enganados, o falso profeta, a segunda besta. E a segunda besta será um líder religioso que com grande simpatia conquistará, com grandes sinais, conquistará até os judeus e haverá um pacto. E aí o inimigo de Deus tomará conta totalmente do mundo, mas não podemos esquecer que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Então, quando nós chegamos aqui no capítulo 14, que é o final da tribulação, o Senhor Jesus Cristo passa agora a resgatar aquilo que é seu. Toda a criação pertence ao Senhor. Então, os capítulos 14 até o 20, nós encontramos o mundo sendo resgatado por Deus. E capítulos 14 e capítulo 15, nós encontramos algumas advertências formais. Que advertências são essas? Então, o panorama que o livro de Apocalipse nos revelou até agora mostra um mundo devastado pelo pecado. Nós só vemos as coisas piorarem. E tudo isso por causa da ação do homem. O próprio homem contribui para esta derrota. E nós percebemos que com a abertura dos selos e a retirada das restrições divinas, a pecaminosidade do homem manifestou-se de tal forma que produz uma colheita de destruição. Coisas horríveis acontecem. Crueldade por parte do homem por coisas tão simples. E a terra vai sendo devastada cada vez com uma intensidade maior. E o livro do Apocalipse nos mostra que com o soar das trombetas, Satanás vai ampliando cada vez mais o seu domínio sobre o mundo, levando a humanidade cada vez mais para longe de Deus e para próximo do seu plano diabólico de dominar todas as coisas. E isto culmina com o seu plano de engano e subjugação, obtendo o seu auge. Ou seja, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus foi morto, ressuscitou e subiu ao céu, vai resgatar a sua igreja. E o diabo está controlando as pessoas, cegando o entendimento das pessoas, para que a luz do Evangelho não resplandeça. E isso se intensifica porque futuramente terá o apoio completo dos judeus dentro da época da tribulação. Então, quando nós chegamos para este capítulo 14, o foco muda para a intervenção direta de Deus na história. Quando todos pensam que não tem solução, o Senhor, Ele age, intervém em favor do mundo. Isso nos acontecimentos futuros, após a tribulação. Então, a partir deste capítulo 14, o livro de Apocalipse apresenta o resgate do mundo por Deus, abrangendo alguns eventos que nós observaremos dentro destes versículos. Após a grande tribulação, vem o Armagedon. Após o Armagedon, vem o milênio. Após o milênio, vem a última rebelião de Satanás. Após a última rebelião de Satanás, vem o julgamento do grande trono branco. E após o julgamento do grande trono branco, aí sim vem a transição
para a eternidade. O Senhor criará novos céus e também novas terras. Então, essa sessão que nós começamos aqui no capítulo 14 pode ser dividida em 3 partes. Primeira, nós vamos ver algumas advertências divinas e a igreja precisa pensar como nós agimos em relação às advertências de Deus. Ele sempre nos fala de uma forma que nos adverte quanto aos perigos de desobedecermos ao Senhor, quanto às consequências de abandonarmos ao Senhor. E naquela época da grande tribulação, todas as pessoas estarão adorando a besta, menos os que se converterem na grande tribulação. E os que se converterem não poderão adorar o Senhor porque serão perseguidos, presos, saqueados, humilhados, ultrajados e mortos, e vão para a eternidade. Depois, nós veremos a guerra final marcada pelo derramamento das taças e pela marcha das nações rumo ao Armagedon. Você viu que nós estudamos sobre as taças e todas elas não foram derramadas ainda. Elas ainda serão derramadas a partir aqui do capítulo 14. E por fim, os acontecimentos derradeiros, incluindo esta última rebelião do inimigo de Deus e a preparação para o julgamento final. Lembre-se que na época do milênio, Satanás ele será preso por 1000 anos. Depois será solto e solto ele ainda levantará uma última rebelião contra Deus e aí será a sua grande destruição. Mas antes dos desfechos dos juízos finais, Apocalipse nos traz aqui, como eu falei, advertências que são solenes, que nos levam a pensar sobre os acontecimentos desta profecia. Os capítulos 14 e 15 nos levam agora para pensar no céu, não nas atrocidades desta terra, mas a enfatizar as verdades eternas deste livro de um Deus que ama a sua criação e quer restaurar a sua criação. Mesmo que esta terra esteja em meio ao caos, mesmo que as pessoas estejam vivendo em rebelião, mesmo que aparentemente eles pareçam que estão ganhando, diminuindo a quantidade de pessoas que vivem na fé e aumentando a quantidade de pessoas que vivem em rebelião, mas Deus continua no controle. Deus continua governando todas as coisas a partir do santo céu onde Ele está. Por isso, tantos hinos o pastor Carlos escolheu para que nós cantássemos hoje, para pensarmos sobre esta mensagem, os versículos 1 a 5. Inicialmente, a advertência solene diz que aqueles que vivem pela fé, eles são como uma companhia especial no céu. Um grupo de pessoas que não se contaminaram com o pecado. Um grupo de pessoas que foram separados por Deus. Um grupo de pessoas que, mesmo com tanta oposição, eles não negaram ao Senhor e viveram comprometidos com o Senhor. Quem são esses? O texto nos diz no versículo 1: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu Pai. Então vamos começar com estes 144.000. Você lembra quando eles foram mencionados? Capítulo 7 de Apocalipse. Agora nós já estamos no capítulo 14. Desde o capítulo 7 começa a tribulação. E foi na tribulação que o Senhor separou estes 144.000 judeus. Não são brasileiros, não são norte-americanos, não são chineses, não são orientais. São 144.000 selados de Israel. Eles foram apresentados inicialmente no capítulo 7 e eles só vão reaparecer agora no capítulo 14.
E ele aparece não como aquele grupo que ficou na terra para pregar o evangelho, mas um grupo que está preservado por Deus no céu. Eles foram guardados pelo Senhor durante a grande tribulação e agora eles estão lá. Apesar da intensa perseguição do inimigo de Deus, apesar da ação de Satanás, eles permaneceram protegidos e fiéis. Aqui nós já tiramos uma grande lição para nós. Sejamos fiéis ao nosso Deus. Ele estará sempre cuidando de nós. Mesmo que nós venhamos a morrer, a ser perseguidos, a ser maltratados, mas o único mal que poderão nos fazer será apenas a nosso corpo, não a nossa alma. A nossa alma está protegida e guardada pelo Senhor. Aqueles 144 mil, eles haviam sido a princípio preparados para participarem na tribulação. E agora estes 144 mil, como lemos aqui no versículo 1, eles são vistos como aqueles que venceram, tiveram a vitória final. E o texto nos apresenta, os versículos 1 a 5, nos apresentam 4 verdades a respeito destes 144 mil, e nós vamos pegar como lição para a nossa vida nos dias atuais. Primeiro, eles são um grupo de pessoas exaltadas por Deus. Leia novamente o versículo 1. João diz: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Eis Jesus Cristo em pé sobre o monte Sião. E com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Nota a posição que eles estão. Uma posição exaltada do lado de Cristo. E assim acontece com todos os que morrem em Cristo. Nós estamos aqui, talvez tenhamos alguma posição aqui nesta terra, mas nada semelhante ao que está preparado para aqueles que amam a Deus. Aqueles 144 mil, eles foram muito perseguidos, mas agora eles estão lá, ao lado do seu Senhor. E você prestou atenção que eles têm na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Você percebe o que aconteceu no capítulo 13? O número da besta, 666, que ninguém sabe o significado, ninguém sabe ainda o significado. Quem andar dizendo por aí que já sabe o significado, que decifrou, ele está negando as Escrituras, está brincando com algo muito sério. Isso não é para o nosso tempo, é para o tempo da tribulação e grande tribulação. E nota que o Senhor faz ao contrário, que aqueles 144 mil não terão 666, mas terão escrito o seu nome e o nome do seu pai. Isto é muito importante para nós pensarmos. Nota que aqueles 144 mil, dos 144 mil não faltou nenhum. Em Apocalipse 7, 144 mil foram selados. Em Apocalipse 14, 144 mil que estavam no início da tribulação, todos estão agora em segurança no céu. Sofremos aqui, irmãos? Temos medos aqui, irmãos? Temos. Padecemos aqui? Padecemos. Mas os nossos sofrimentos um dia passarão por causa da fé. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Independente do que enfrentarmos aqui, nós nos encontraremos em segurança no céu ao lado do nosso Senhor. A Sião celestial que aqui está descrito. Aqui o Senhor está no céu, no versículo 1.
ele ainda não desceu à terra para estabelecer o reino milenar. E nota que de lá de onde ele está, ele determina todos os eventos que acontecem aqui na terra. Ele faz isso por meio de atividades celestiais. O texto não nos diz como ou quando aqueles crentes judeus, 144 mil, foram arrebatados para o céu, mas o texto nos diz que eles estão lá. O texto nos diz que eles são as primícias da colheita. O texto nos diz que agora eles estão num lugar excepcionalmente melhor do que eles estavam antes. O texto nos diz que eles estão diante de Deus. O texto nos diz que eles estão diante dos seres viventes. Eles estão diante dos 24 anciãos. Eles estão no céu. E esta é a gratificação para aqueles que vivem pela fé. Então, um crente é uma pessoa que vive nesta terra, mesmo em meio a muitas dificuldades, mas logo em breve ele estará numa posição infinitamente melhor do que a posição que se encontra nos dias atuais. E o céu não é um lugar morto, não é um lugar enfadonho. O texto nos diz que aquele grupo dos 144 mil, aquela companhia, eles são pessoas que estão exultando. Não só exaltados, mas eles estão exultando porque estão lá, porque foram escolhidos pelo Senhor. Observe verso 2 e o início do versículo 3. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Então, João, ele faz aqui uma descrição, nos dizendo o que este grupo de pessoas estavam fazendo lá no céu. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, observamos que é um livro cheio de tristezas, é um livro cheio de conflitos, é um livro cheio de lágrimas, mas também é um livro cheio de cânticos. No céu é onde nós ofereceremos um perfeito louvor ao nosso Senhor. No céu é onde está o Cordeiro de Deus, e onde o Cordeiro de Deus está presente, imediatamente há cântico. Lembra que no passado nós cantávamos músicas que agradavam aos nossos corações, ou seja, à nossa carne, e fazíamos o desejo da carne. Hoje, um novo cântico é o que nós cantamos ao nosso Senhor. Um cântico de louvor e adoração àquele que nos criou e àquele que nos salvou. Nós cantamos com alegria, porque o nosso Deus é um Deus alegre, um Deus feliz. É um Deus que nos ergueu de um poço horrível. Nós vivíamos em completa condenação, mas Ele nos tirou deste lamaçal, de um tremedal de lama. E mesmo que ainda não sejamos perfeitos, Ele firma os nossos pés, os nossos passos sobre a rocha, e Ele põe em nossos lábios e em nosso coração um novo cântico. Então, a expressão do nosso louvor hoje é engrandecer ao nosso Senhor. E uma das lições que nós podemos aprender na vida é que não pode haver uma verdadeira felicidade fora de uma verdadeira santidade. Festa de São João,
Às vezes nós passamos por algumas denominações religiosas misturadas com festa de São João, e as pessoas anarriê e a lavantu, recheadas a bebida e a imoralidade, indecência, e todos com um sorriso largo, mas um sorriso que depois se transforma em lágrimas, em insatisfação, porque a vida não é uma vida de santidade. Só há verdadeira felicidade se houver santidade. Por isso que o nosso Deus é feliz, porque Ele é um Deus santo, e Deus não é somente um Deus santo, mas Ele é totalmente santo. Portanto, o nosso Deus, Ele é totalmente feliz. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós cantamos. O Salmo 40 nos diz isso, Efésios capítulo 5 nos diz isso, e aquele grupo que está lá, os 144 mil, como João descreve, é um grupo que passou para uma posição exaltada e por isso eles estão exultantes. Eles enchem os átrios celestiais com o seu cântico, é o que nos dizem os versículos 2 e 3. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Lembra de Davizinho, quando tocava para acalmar Saul? E diz que eles entoavam um novo cântico, senão entoavam um novo cântico nos átrios do Senhor. Esse povo não era somente um povo exaltado e exultante, mas a segunda parte do versículo 3 nos diz que era um grupo exclusivo. Além de entoar, diz a segunda parte, e ninguém pôde aprender o cântico exclusivo, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Isso nos leva a pensar sobre os dias de hoje também. A igreja não é mundo, portanto os membros da igreja são membros de Cristo, por isso não podem viver como o mundo vive, em nenhum aspecto, nem nas suas conversações, nem nas suas amizades, nem nos seus pensamentos, nem nas suas companhias, nem nas suas práticas. E o exemplo está aqui sobre este grupo que estava lá. Não há muitos como eles no céu, nos diz a palavra. Ninguém aprendeu a cantar, só ele. Ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Lembra, agora para os nossos dias, não desse evento, mas o que é a igreja? A igreja, a palavra é eclesia, quer dizer, aqueles que foram chamados para fora do mundo. Nós fomos comprados por Jesus Cristo, nós não somos mais deste mundo. Os que foram comprados por Jesus Cristo pertencem a Jesus Cristo e vão morar com Jesus Cristo. Nós fomos comprados. Então, eles foram selados, foram comprados pelo Senhor. E nós vamos encontrar que a vida das pessoas que foram compradas por Jesus é uma vida diferente dos que vivem nos dias atuais. É um número tão pequeno. Quando nós pensamos no Velho Testamento, só houve um Mesaque, só houve um Sadraque, só houve um Abednego, só houve um Daniel na cova dos leões. Quando nós lemos o capítulo da fé no Novo Testamento, da carta aos Hebreus, capítulo 11,
Os versículos 33 e 34 diz assim sobre os crentes, que pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Houve alguns no mundo, mas as fileiras daquele que vivem pela fé são poucas. É muito fácil viver no mundo. O caminho é largo, a porta é escancarada, muitos têm entrado por ela e seguido por ele. Em nenhuma outra época um grupo foi produzido como este, um verdadeiro exército de crentes militantes. Militantes por Jesus, não é por homens. Militantes por Cristo, que marcharam ilesos, não foram derrotados. Eles enfrentaram todas as formas de perigo. Aqueles 144.000 desafiaram a besta, desafiaram o dragão que é Satanás, desafiaram o anticristo, desafiaram o falso profeta, e a sua vocação era não somente pregar o evangelho dos telhados. E sabe que naquela época, pregar o evangelho, pregar a Cristo, vai acarretar em sérias e terríveis punições. Hoje nós não temos essa dificuldade no nosso país, ainda. Mas as coisas vão piorar à medida que se aproxima a vinda de Jesus, que não sabemos quando é. Aqueles homens foram cercados por cercas impenetráveis. Eles foram capazes de rir e zombar de todos aqueles grandes inquisidores do inferno. Eles caminharam pelas ruas em plena luz do dia, indiferentes à fúria de seus torturadores e seus assassinos. Eles não se acovardaram. E Satanás, sabendo do papel deles, procura imitar de forma maligna a obra divina. E hoje nós não sabemos quem realmente está falando a verdade ou não. Nós encontramos a palavra de Deus até em lugares infernais. E onde a palavra de Deus deveria estar, está sendo abolida, está sendo tirada até dos crentes. Tem envergonhado até pessoas o uso do livro. Aplicativo é uma coisa, livro é outra, Bíblia é outra. A identificação dos crentes é a palavra de Deus. Então, nós temos poucas dificuldades, mas muitas vezes nós damos uma demonstração de que se houvesse perseguição, a coisa seria muito feia. Mas no final, os servos do Senhor triunfarão. Os servos do Senhor estarão diante do trono de Deus. Os servos do Senhor cantarão um cântico exclusivo que reflete a experiência única de fidelidade, de preservação e vitória que viveram. Já os 2 últimos versículos do texto nos trazem uma descrição deste grupo. Um grupo exemplar. E eles são exemplares de 5 maneiras. Observe rapidamente versículo 4 e 5. Quem são os 144.000? São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos.
São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Quinto, não tem mácula. Aqui nós encontramos o exemplo daqueles 144 mil, que deve ser um exemplo para nós nos dias atuais. Primeiro ele fala sobre a conduta no início do versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Aqui não está falando que não pode casar, não tem nada a ver. Mas observe que em um mundo dominado pela besta e pela corrupção moral, aqueles 144 mil da época da grande tribulação, eles permanecem separados do sistema mundano e permanecem fiéis a Deus, distinguindo-se dos outros. É um perigo quando nós encontramos a igreja querendo ser parecida com o mundo, em suas amizades, em suas conversações, em suas vestimentas, e assim por diante, em tantas outras coisas. A característica daqueles foi característica de santidade, separado para Deus, característica de integridade, fiéis em tudo, característica de compromisso com os padrões divinos. O meu padrão deve ser o padrão do céu. Eu lembro que numa Copa em que apareceu o Ronaldo Fenômeno, eu já contei, eu acho que essa é a 58ª vez que eu conto, né? Apareceu com aquele, ele é um grande jogador, foi um grande jogador, com aquele cabelinho cortado, só aquele triângulozinho aqui na cabeça dele. E aí eu vi alguns crentes usando, cortaram o cabelo igual o de Ronaldo, né? Eu disse, meu filho, não precisa disso não, imita Cristo que é melhor. Compromisso com os padrões divinos. Nós representamos, meus irmãos, a Deus. Como nós vamos chegar diante das pessoas representando Deus? Se aqui no nosso país, para se entrar no Palácio do Planalto para falar com a maior autoridade do país, que é o presidente da República, em qualquer época, hoje não, já ficou de lado, mas mulheres não podiam entrar de calça comprida. Num lugar de descrentes. Não podia entrar de camisinha de regata, ou de bermuda, ou de sandália. Formalidade de acordo com a autoridade. E se a nossa autoridade é Deus, por que eu não devo estar aqui, olha, todo preparado por causa do meu Deus? Agora, se eu chegasse aqui de sandália, não vou dizer a marca, né? Mas de bermuda, de camiseta, cheio de marcas no meu corpo, e com gíria, aí mano, aí brother, eu estou representando Deus como? Então, aqueles 144 mil, eles tinham estas características em sua conduta: santidade, integridade e compromisso com os padrões divinos. Ainda no versículo 4, a parte B, fala sobre a sua consagração, que diz: são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, além da sua conduta, nós encontramos aqui a sua consagração. Eles são caracterizados, marcados por total consagração a Jesus. A quem nós pertencemos? A Jesus. Nós fomos comprados por quem? Por Jesus. Fomos comprados para quê? Para estarmos com Jesus. Fomos comprados porque nós fomos perdidos dele quando do nosso nascimento. Nascemos pecadores, separados, condenados, e ele nos comprou. Então a nossa vida tem que ser consagrada a ele, com obediência, com fidelidade, inabaláveis. Não se abalar com as coisas que acontecem, que vêm tentar
nos demover da nossa fé, vivendo a responsabilidade que nos foi dada, proclamando a verdade de Deus, mesmo que, lá no meu interior dizia, mesmo que mangue da gente, mesmo que riam, mesmo que debochem, mesmo que persigam, mesmo que as dificuldades sejam grandes, para ser crente, mas devemos enfrentar, porque o Senhor merece, nós somos consagrados para isso, Ele nos chamou para isso. Diz que outra característica exemplar é sobre o seu chamado. E Israel, ela sempre celebrou e celebra anualmente a festa das primícias. A cada ano, aqueles que são agricultores, desde o princípio, iam até os seus campos de grãos, e quando aqueles grãos estavam amadurecidos, então rapidamente eles cortavam aqueles feixes iniciais, e aqueles feixes eram apresentados a Deus. Não era toda a colheita, mas representava o todo. Era uma sinalização de um trabalho feito para Deus. Por isso que as nossas primícias devem ser dadas ao Senhor. E esse grupo, ele constitui as primícias daqueles que, ao longo da tribulação, confirmarão o seu chamado e a sua eleição. Nós não somos metade de Deus e metade de nós mesmos. Nós somos todos de Deus. Por fim, ele fala sobre a sua conversão e o seu caráter no versículo 5. E ele diz assim: e não se achou mentira na sua boca. Sua conversação. Olha, as pessoas que ainda não são crentes conversam coisas tão horríveis e que nós precisamos sair de perto, porque não convém para o crente, nem tampouco dar risada quanto às palavras, os comentários com duplo sentido, as conversas com segundas intenções. Aqueles que tinham sido separados pelo Senhor, ao pregar o Evangelho, eles não escondiam dos seus ouvintes que a fé em Cristo era seguida por uma retribuição do inimigo de Deus. Quando você quer fazer tudo certo para Deus, os mais próximos são os primeiros a perseguir os crentes. E eles sempre disseram a verdade, e assim devemos ser nós também. Toda a verdade e nada além da verdade. Nós temos a verdade em nossas mãos e nas nossas bocas não pode se achar mentira. Nós, como pastores, eu, pastor Carlos, futuro pastor, pastores, onde quer que estão, precisam falar a verdade, não a sua verdade. O pastor, o pregador, o professor, ele traz a mensagem de Deus. A tua palavra é a verdade. Então nós não podemos omitir nem acrescentar o que está aqui. Hoje nós encontramos muitas pessoas, e assim será também na tribulação, pessoas repetindo slogans que não são da Bíblia. Assim também será lá na tribulação e grande tribulação, slogans que vêm do falso profeta, utilizando credos que não são de Deus, tendo forma de culto que não é para Deus, aclamando homens ao invés de Deus, colocando em primeiro lugar o ser humano, tomando o lugar de Deus. Não cantam louvores para Deus, mas sim para si. Em suas bocas dos crentes não deve ser encontrado o falso louvor, a falsa mensagem, a falsa conversação. Pois assim foram aqueles que não se contaminaram,
não se achou mentira na sua boca. Tem que ensinar o Evangelho, ensina o Evangelho. Tem que exortar, exorta. Tem que repreender, repreende. Tem que redarguir, redargue. Mas fala a verdade. E por fim ele fala do caráter. Final do versículo 5. Não tem mácula. Mácula quer dizer mancha. E estes experimentaram a verdade que nós encontramos em Judas, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então, não tenhamos medo de seguir fazendo a vontade de Deus, porque Ele vai nos guardar de tropeçar. Eu tenho medo de pecar contra o Senhor. Confia no Senhor. Meu netinho hoje queria dar um pulo de um canto, ele disse: vovô, eu posso pular? Eu disse: pula que eu te seguro. E ele pulou. Às vezes ele vai dormir lá na minha casa, ele diz: vovô, eu preciso ter medo. Eu disse: precisa não, meu filho, porque Deus está cuidando de nós. Então ele é poderoso para nos guardar. E não somente nos guardar do mal, mas nos guardar de tropeçar. E Ele vai nos apresentar irrepreensíveis com alegria perante a sua própria glória, como estão aqueles 144.000 na presença do Cordeiro. Estarão, melhor dizendo. Então, a palavra que foi utilizada aqui como sem mácula implica que eles são sem mancha. Assim como os sacrifícios do Antigo Testamento tinham que ser os melhores, sem defeito. Os animais oferecidos nos altares judaicos eram cuidadosamente examinados. Nós devemos examinar as nossas vidas para garantir que estamos oferecendo para o Senhor o melhor. Então, meus irmãos e amigos, aqui nós temos um grupo do povo de Deus que foi salvo, que foi selado, que foi separado, que foi santificado e que não tem mancha, é sem mácula. Aí você pode dizer, mas aí não está falando dos crentes. A igreja não é os 144.000. Mas sabe, irmãos, a Igreja Batista do Alto, ou qualquer igreja bíblica, ela é chamada para refletir como um espelho. Refletir como um espelho as mesmas qualidades espirituais daqueles 144.000. Santidade, fidelidade, verdade, consagração. Nós não pertencemos a este mundo que jaz no maligno, nós somos do Senhor. O mundo que nós vivemos é um mundo de engano. É um mundo de conformismo. Mas os crentes, eles são chamados a seguir fielmente a Jesus, não ao mundo e o seu padrão. Nós somos membros do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos pessoas que desfrutamos de um privilégio espiritual ainda maior do que os 144.000. Você percebe isso? O Espírito Santo está junto com a igreja. Eu sou imperfeito, você é imperfeito, nós temos nossas dificuldades, mas a igreja, não os 144.000, a igreja é o corpo de Jesus. Amém? Nós somos o corpo de Cristo, não os 144.000. E como membros deste corpo, nós temos privilégios maiores do que qualquer outro. Por isso que nós devemos viver do modo digno da nossa vocação. Graças a Deus. E para quem não é crente? O chamado para as pessoas que ainda não são crentes é arrepender-se dos seus pecados. É confiar em Jesus, é unir-se ao povo de Deus antes que venha a morte.
antes que venha o juízo. Olha, vamos supor que amanhã começa a tribulação. O Senhor tira a igreja hoje. A igreja vai embora. Quem é a igreja? São as pessoas. O prédio fica. Façam o que quiserem com o prédio, seminário, seja lá o que for. Porque todos os crentes vão subir, vão se encontrar com o Senhor. Então, não espere o dia de amanhã. Sabe uma coisa absurda que eu vi ontem? Uma tristeza, olha, me deu uma dor tão grande no coração. Gente que gosta de esportes radicais. Uma moça com 24 anos foi fazer um road jump, pular de cima de uma ponte, amarrada numa corda. 2 rapazes pegaram aquela moça aqui, ela ficou um na frente, outro atrás, e com ela deitada, virada para baixo. Lá em cima da ponte tinha uma plataforma e jogaram para ela ficar pendurando naquela corda. As pessoas que estavam do lado, a corda, não amarraram a corda, esqueceram de amarrar a corda. E aquela jovem, com 24 anos, perdeu a vida estupidamente. Ela pensava que ia morrer. Quem pensa que vai morrer a qualquer momento? Eu posso morrer aqui agora. Não é verdade? A nossa vida é uma neblina. Ela pode passar rapidamente. Então não espere para amanhã. Hoje é o tempo da graça. Hoje é o dia da salvação. Então, se você está nos ouvindo, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Receba Jesus hoje. Igreja, viva de modo digno da vocação que nós recebemos. Nós temos uma posição privilegiadíssima, como ninguém tem. Jesus morreu pela igreja. Oremos. Muito obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Abençoe a minha, meus irmãos, em qualquer lugar do mundo. E tem misericórdia se há pessoas que ainda não são crentes, ó Pai. Te suplicamos pela sua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Pastor Carlos, para suas considerações finais e encerramento.